Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado. Estou na quinta-feira, nossa noite de queijos e vinhos, ainda com a temperatura contribuindo, propícia para a bebida e o aperitivo que falei agora, queijos e vinhos. Um salaminho também pode ser, ou uma linguicinha com farinha. E noite também de Conexão ND, estamos na Record News e aqui a gente bate papo, às vezes com muita intimidade, outras vezes com muito profissionalismo. Eu gosto das duas coisas. Tem pessoas que eu não conheço muito da vida pessoal, mas sim da vida profissional. E aí você tem que seguir uma pauta que vá ao encontro do convidado para a entrevista e das pessoas que estão nos assistindo. E tem também aquelas pessoas que eu desfrutei da intimidade, que fazem parte do meu passado aqui na nossa cidade, pessoas do carnaval, do esporte, da noite, pessoas com histórias folclóricas, com histórias verdadeiras, negros, brancos, pobres, ricos. A nossa famosa gente de Floripa, pessoal de bom humor, pessoal de hospitalidade, sabe receber, sabe conversar, sabe rir e sabe curtir a vida. De modo que, para mim, tanto faz quanto tanto fez. O importante é saber convidar, não importa quem seja e o que faz. Estamos recebendo a visita hoje aqui do Fábio Machado, colunista de esportes do Grupo ND, e convidei o Fábio porque sei da sua história e identidade com o futebol de Florianópolis. É um colunista que é verdadeiro, está agradando bastante, é uma novidade na mídia, sem os vícios dos colegas do passado, e hoje me deu uma vontade não de falar de noite, de moda, nem de política, nem disso, nem daquilo, nem de turismo, nem de viagem, mas de falar de futebol, com gente de Floripa, não basicamente sobre os grandes times do Rio São Paulo, que é o que domina hoje a nossa imprensa esportiva, via rádio, né, que a rádio que nós temos aqui, as principais vêm do Rio de São Paulo e os programas são de lá, eles estão fazendo para o time deles, para a torcida deles, para os ouvintes deles, sem se esquecer que o Brasil tem mais de 20 estados e o campeonato nacional tem 20 clubes? 20 clubes na Série A. Então, aí de modo que desagrada também os torcedores, os ouvintes desses estados, dessas cidades que eles estão, de certa forma, ignorando. E às vezes eles falam com tanta paixão pelos times de lá que chegam a ridicularizar os times dos outros lugares, como se perder para o Avaí ou para o Figueirense ou empatar com Fortaleza ou com o Goiás fosse coisa assim vexatória. Né? Não. O futebol está muito nivelado aqui no Brasil, nivelado de certa forma mais que para baixo do que para cima, e bastante nivelado também na Europa, onde a gente está vendo hoje, no meu modo de entender, o melhor futebol do mundo. Boa noite, Fábio. Prazer te ter aqui. Sei que hoje tu tinha um compromisso inadiável, mas atendeu gentilmente o nosso convite e vamos bater uma bolinha lá no campo do América de Barreiros ou no do Aririu Pandorga. Bora, é aí que a gente gosta de estar. Bom, Cacau, tá um pouco nervoso, né? Confesso, a gente sempre fica nervoso. Mas é uma satisfação muito grande falar daquilo que a gente gosta, falar da nossa gente, falar do nosso povo, falar do nosso futebol. É uma paixão, eu vivo 24 horas por dia com isso, né? Você falou o futebol amador, joguei no Bela Vista, joguei no Floresta, joguei muito no América. Recentemente perdemos o Cola, que foi um grande abnegado lá do América. E estou à tua disposição aí. Se tu perguntar, bora. Fábio, eu te conheci agora há pouco tempo. E eu acho que o nosso público também, como colunista do ND, porque a turma da imprensa era outra, né? Você não entrava muito naquela
panelinha ali. Você não queria, não tinha essa ideia ou estava esperando a sua vez e ela chegou? Então, Cacau, eu comecei muito tarde no jornalismo esportivo, tá? Eu fui vendedor, eu fui representante comercial, tive loja. A minha pergunta foi essa. Por que você começou tarde? Na verdade, eu não sei. Eu sempre gostei de futebol, né? Sempre gostava assim de futebol mesmo, né? Por exemplo, saía de casa e ia quarta-feira à noite no Scarpelli ver o Figueirense jogar com o Marcílio Dias. Não pagava, tinha menos de 14 anos, ficava ali na frente, aí chegava um pai emprestado, tu entrava dentro do estádio e eu ficava maravilhado com aquilo, né? Maravilhado. Vi o Figueirense com, por exemplo, o Figueirense com Ronaldo, Bruno, Jorge Carraro, Oliveira e Djalma, né? O meio de campo com Vanusa, Balduino e Marquinhos. Edson, Cabral e... Eu falei Marquinhos? Eu acho que o Marquinhos era o ponta esquerda. Então, assim, a gente sempre gostou disso aí. Eu ia no estádio Adolfo Conde, por exemplo, quarta-feira de tarde, a mesma coisa, para ver o Avaí com Zé Carlos, Tony Gatto, Silva, Miranda e Rosa Lopes, por exemplo. O meio de campo com Zezé Gomes, Osmari e Bira Lopes. O ataque com Baianinho, Vargas e Caldeira. Não tem explicação isso. É uma paixão. O Vargas terminava os jogos e ia para lá minha casa. No Chevette. Famoso Chevette. Então, assim, não tem explicação. Ia para minha casa beber cachaça de alambique. Exatamente. Até as 4 da manhã. Por aí. Então não tem muita explicação, né? Um jogo quarta-feira à noite, assim, sabe? O Figueirense numa má fase, assim, absurda, assim, não, sabe? Ele chegava a colher dinheiro ali para pagar os jogadores, mas aquilo ali para mim era o meu Maracanã. Ponto. Era meu Maracanã. E aquele ali ninguém me tirava. Eu sempre tive essa facilidade de decorar escalações e eu sempre gostei muito de futebol. Mas o meu caminho, eu cheguei a estagiar numa rádio aqui e alguém me disse que eu não dava para coisa, né? Talvez aquele tenha sido o primeiro bloqueio. Quem foi essa pessoa? Não vem ao caso. Não vem ao caso. É viva? É viva. Mas só que a vida segui meu caminho. Tu foi pedir um emprego e disse tu não, porque eu tu não dá pra coisa ou porque a resposta foi não, no momento nós estamos com a equipe montada? Eu não dava para o jornalismo esportivo, né? Mas tudo bem, nunca tomei aquilo como raiva, alguma coisa assim, nunca carreguei isso comigo. Mas você não tinha experiência? Não, nenhuma. Não, eu cheguei a estagiar, eu cheguei a fazer um estágio na rádio, né? Mas não tinha experiência, nenhuma. Mas tudo bem, segui um outro caminho, comércio, como eu te falei. Você tinha o quê? Comércio, fui pro comércio, né? Fui vendedor da Coca-Cola aqui, né? Sou vendedor de Coca-Cola. Vendedor como? Vendedor, de ir em bar vender Coca-Cola, vender refrigerante. Não era no caminhão? Não era no caminhão, era o pré-vendedor. O vendedor ia, depois o caminhão ia lá e entregava. Fazia o pedido Isso. Uma experiência ótima. Carrego aquilo com o maior carinho, assim, né? E foi muito bom. Inclusive a gente se reúne ainda, os vendedores. Quando eu tinha 38 anos de idade, um amigo, que é o Marco Noronha, que é o Xavier lá de Barreiros, não está mais no ramo, ele disse assim, cara, tu vive futebol, tu sabe, estou precisando de um repórter. E aí me levou para trabalhar numa TV comunitária de São José, porque o Gastão de Boa era o narrador e o Gastão foi para o Avaí. Gastão morreu, né? Gastão, faleceu. O Gastão foi para o Avaí, foi trabalhar na assessoria de imprensa. Então, esse meu amigo, que era o repórter, quis ser narrador. Faltou o quê? Um repórter. E eu fui ser o repórter. Fiquei lá um tempo. Paralelamente, o Américo Vargas, nosso querido Américo Vargas, que trabalhou contigo, tinha uma equipe muito boa de futebol. Também morreu. Ele fazia futebol amador, o Cacau, só que fazia de forma profissional. Ele falava, futebol amador tratado com profissionalismo. Então, aquilo ali para mim foi uma escola. A gente fazia roteiro, como é que fazia a escalação, como é que era a entrada, como é que se pagava um comercial. O que aconteceu? Mais tarde, 2 anos, eu fui para o profissional. Então, eu não senti diferença nenhuma. Sabe? Aquela coisa, estou aqui no estádio da Ressacada, estou aqui no Orlando Scarpelli, porque eu tinha já aquilo no sangue. Eu peguei todos os ensinamentos que o Américo, o Adilson Sanches, o próprio Mancha. O Mancha era repórter. Eu era repórter de um lado e o Mancha, que a gente faz o Clube da Bola, era do outro. E aí comecei a escrever no Jornal Biguaçu em Foco. Jornal Biguaçu, uma página diária sobre futebol. E comprei um horário na Primer TV, ali de São José, que eu fazia o Mais Esporte. Eu e o Renatinho, que hoje está na Rádio Avaí. O Renatinho é sobrinho de um cara que trabalhasse muito, o Mauro Pires, que era cônsul do Vasco da Gama. Então aquilo foi indo, fui embora, saí depois da Rádio Mais Alegria, fui para a Regional, fiquei 7 anos, fiquei 2 anos como repórter, viajei o Brasil inteiro, conheci todos os estádios como repórter, acompanhando a Avaí, acompanhando o Figueirense. Aí, em 2016, o Bertolini entrou em contato comigo. Por quê? Porque teve uma coincidência. Quem é o Bertolini? Nosso diretor, Roberto Liga para o público. Eu já vou chegar nele. É porque teve uma coincidência muito grande. Eu saí lá da Primeira TV,
Sabe como é que é, né? Eles queriam fazer um contrato que não ajudava ninguém. Eu disse, não, então eu vou dar um tempo. E a regional parou com o futebol. Uma coisa inexplicável, parou com o futebol, respeitamos, né? E aí muita gente, Fábio, eu quero uma opinião tua sobre Figueirense, eu quero uma opinião tua, essa nova contratação do Avaí. Eu digo, cara, eu não posso ficar respondendo o dia inteiro para vocês. Aí eu tive a ideia, o primeiro eu fiz num sofá da minha casa. Eu abri a câmera, fiz uma live, 10 horas da noite, e aí eu respondi a galera. E aí aqui eles estavam acompanhando, o nosso ex-diretor aqui, o Reinaldo, acompanhou, ele acompanhava, eu vi que ele entrava ali, ele acompanhava meu programa diário. Aí conversei com o Bertolin, que é o nosso diretor aqui do grupo. O Bertolin te procurou? Não, eu procurei. Mandei uma mensagem para ele, dizendo, ó, eu escrevia lá em Biguaçu em Foco, gosto de futebol, vivo futebol e queria uma oportunidade. Ele disse, vem aqui conversar. Aí eu vim aqui, conversei com o nosso diretor Meneguinho. Foi alguns meses, né, negociando, vai, volta, puxa daqui, ajusta, como é que vai ser o processo. E já estou indo aqui para a minha 6ª temporada aqui. 6 anos no Grupo ND. 6 anos no Grupo ND. Você escreve uma coluna diária no jornal ND, o impresso. Eu escrevo no ND impresso, a e coluna no blog, digital. Isso, a coluna digital. Tem no ND+. Isso. Quase todo mundo que está na tua área aí, e a tua história não é diferente, começou como jogador, jogava bola na várzea. Isso. Hoje, o que a gente mais está vendo nesses canais de TV por assinatura aí comentando futebol são ex-jogadores, né? Tanto do Brasil quanto os que jogaram no exterior, grandes nomes. Então, quer dizer que está muito ligado o cronista esportivo e o jogador de futebol. Você foi jogador e agora, como cronista, você tem aquela vaidade de querer ser um cara conhecido como são os jogadores de futebol? Como é que é? Chegar num lugar e dizer, ei, eu sou o Fábio Machado. Não, Cacau, sabe por quê? Eu vou ser sincero para ti, tá? Eu não abro mão de estar com a minha sandalinha de dedo no meu bairro, sabe? De comprar o pão, de ficar na fila do pão. Tá a linha com o Curió, não? Não chega a esse ponto, não chega a esse ponto. Miguel Livramento, sim. Não, Miguel sim, não, mas eu não chego a esse ponto. Quem me conhece sabe disso, né? Semana passada eu tomei um ferro com o Maneca, zagueirão do Avaí. O que é tomar um ferro? Tomar uma cervejinha. Ah, então não é um ferro. É um ferrinho. Para mim, qualquer coisa é ferro. Mas o Maneca não tomou a cervejinha. Então, assim, o Maneca é o zagueiro do Avaí? É o zagueiro do Avaí. Polícia da PM? Isso, em 75. Foi campeão jogava em 75. muito, hein? Jogava muito. Baita zagueiro. E foi fundamental, né? Pouca gente sabe disso, tá? Enorme. O Maneca era meio parecido com o Moenda. Tu conheceu o Moenda? Sim, Moenda. Conheci Moenda. O Maneca, na verdade, ele foi fundamental na conquista do Avaí em 75. Pouca gente sabe disso, porque o Avaí estava sendo escalado com o Ari Prudente. E a zaga do Avaí estava muito tranquilinha. Vilela e Ari Prudente? Não, ali era o Ari Prudente e o Veneza. Ah, o Veneza. Era o Veneza. Foi quando o Veneza saiu do meio de campo. Do meio de campo foi para a 4ª zaga. Isso, ele veio do América. Para mim foi o maior jogador com a bola no pé que eu vi até hoje. Com certeza, era um craque de bola. Mas assim, em 75... Agora, para tirar o lugar do Ari Prudente e do Veneza... Mas é que aí o que fez o Oro Maliverne? Ele assim, pessoal, o ataque do Figueirense está deitando e rolando. Já tinham ganho a primeira partida, que era o Toninho, o Lico e o Lico e o Marcos Cavalo. Pô, também um ataque desse, qual é a defesa que vai segurar? Não, exatamente. Então o que ele fez? O Oro Maliverne chegou assim, Maneca, vem cá. O papo hoje é contigo. Entra e baixa o porrete. Foi isso. E o Avaí foi campeão. Claro que não foi por causa disso, mas esse é um dos fatores que o futebol não é, né? O futebol... E eles gravaram o Filipão quando era técnico do Palmeiras, dando uma palestra no intervalo no vestiário. O Palmeiras estava perdendo um jogo, foi um repórter lá com um gravador, escutou o Filipão dizendo que tinha que bater, que os caras estavam jogando muito fácil. Cara, aquilo viralizou no Brasil inteiro, quase como Não, é que assim, a característica do Maneca era de chegar mais junto. Né? Mas o treinador mandar bater? Não. Lauro Claro, manda. Lauro Burri mandava. Manda. Mas assim, o Maneca jogou tanto naquele jogo, que o Toninho saiu dali. O Toninho saiu do ataque. O Toninho depois foi. O Toninho Quintino tinha o Adailton também nessa faixa. Não, aí o Adailton era antes. Não, sei. Mas nessa faixa de zagueiros, grandes zagueiros que a gente teve aqui, Deodato, Adailton. Sim. O Adailton, para ter uma ideia, o Pelé uma vez deu uma entrevista e disse que o melhor marcador que ele teve se chamou Adailton. Quando ele foi para São Paulo? Exatamente, foi para São Paulo. O problema é que o Adailton não queria ficar em São Paulo. Irmão, só para a gente encerrar a parte da imprensa ali. Tu já viu, né? Falou em futebol, né? Vamos. Não, mas entramos. É isso que eu quero. O convidado aqui é tu. Qual é o teu ídolo na mídia esportiva aqui de Floripa?
Cacau, assim, acho que nós temos uma referência que chama Roberto Alves. Né? Não tem dúvida, pelo que ele representa, pelo que ele representou. Tá parando, sabia? Está trabalhando ainda, Não, né? tá parando. Tá parando? Tá parando. Tá parando. Mas assim, ainda é uma referência, né? Mas eu comecei com Fernando Linhares, Mário Inácio Coelho. O Roberto me disse que esse ano ele termina, cara. Eu acho que cada um tem seu tempo, né? Tem uma hora que tem que curtir os netos, a vida, a mulher, as viagens. Acho que tem. Se renovou muito, ficou muito. Tem muita gente falando de futebol 24 horas por dia, em tudo quanto é espaço. Na TV, assim, é futebol e política. Então, assim, narradores, Adilson Sanches, Luiz Osnildo Martinelli. Eu convivi com tudo isso aí, né? O pessoal fantástico. Tu conhecesse o Murilo Lino? Sim. O Caju, sim. pai do Carlos Eduardo? Lembro muito emocionado ainda, quando ele faleceu, pegaram uma gravação dele, né, botaram num jogo, eu não lembro se foi no Scarpelli ou se foi no Adolfo Conde e botaram. Fernando Linhares da Silva? Fernando Linhares não perdia um clube da bola. Faleceu agora Lauro recentemente. Sonsini? Lauro Sonsini, ex-presidente da Tu viu que eu conheço, da né? SESC, claro, essa turma é muito boa, assim, né? Então são fontes que a gente vai pegando um pouquinho de cada, como o próprio Américo, que eu já citei, pelo respeito que ele tinha pelo futebol amador, né? Falando em América, que timaço que era esse América, né? O América, para quem não sabe, era um time de várzea aqui de Barreiros, que é um bairro de São José. O Adailton jogava lá. Muito conhecido, que revelou grandes jogadores. Sim, né? o Adailton jogou lá. O Adailton e o... O Adailton, o próprio Collor, que depois jogou no Paula Ramos também, lá antes do título de 59. Era o América era um pouco do tipo Paula Ramos. A gente conhece até hoje quem jogou lá. Exatamente. Era um time que, como o nome já diz, a camisa era vermelha. Vermelha, isso. Era um baita. Para ganhar ali era difícil, né, Fábio? Era difícil. Jogar naquele estádio ali era complicado. Eu saía lá do Bela Vista para jogar no nosso time ali, a rapaziada chegava. É uma turma ótima, todos eles, queridos. Eu tive agora recentemente com eles e o pessoal do Ajax, aqui na reinauguração do estádio, aqui em Saclimões. Abracei todos, que até fizeram homenagem pro Collor. Assim, eles eram queridos, mas na hora de... O Adailton foi um dos jogadores mais famosos de Santa Catarina, jogou também no Metropol. Jogou no Metropol, começou no Figueirense, jogava no Beira-Vala, aqui no Estreito. E era um ídolo do futebol daqui, todo mundo conhecia, era um cracaço. Depois foi para São Paulo, titular absoluto. Na época jogava junto o Gerson, ex-Botafogo, seleção brasileira. E tu sabes por que ele saiu de São Paulo, né? Por quê? Porque a sogra dele morreu 10 vezes, então ele sempre pedia uma licença porque morria a sogra. Aí, só que dessa vez veio um dirigente para trazer uma coroa de flor para a sogra. E a sogra estava lá. Ele dizia, olha, não posso jogar, não posso concentrar, que a minha sogra morreu em Florianópolis, tem que ir para lá urgente. Aí ele vinha. Era tipo o Birajara que veio jogar no Havaí e ia cortar o cabelo toda semana no Rio de Janeiro, que ele só cortava no salão que tinha no Rio de Janeiro. O Birajara é muito meu amigo, mas o Birajara tem uma razão especial. Ele namorava a maior mulher do Rio de Janeiro. Sim. E foi aí, eleito negro mais bonito, na época tinha, né? Deixar aquela mulher sozinha no Rio não dava, né? Maria João, o nome dela. Sensacional a história de futebol. Maravilhosa. Então assim, Cacau, então eu comecei muito tarde. Mas o Adailton bebia, antes de entrar em campo, na escada, ele tomava um conhaque puro. Sim. Aí depois a gente se conheceu. Não, ele tinha esse problema. E eu comecei a viajar, quando eu entrei na RBS, minhas férias, eu comecei direto, todo ano passar férias, eu ia fora para a Europa. Aí eu trazia um conhaque francês, Courvoisier, pro Adailton. Pô, o cara que mais esperava eu voltar de férias era o Adailton. Era uma pessoa maravilhosa e jogava muita bola. Sabias que ele gostava do conhaque? De zagueiro. Sim, gostava. Jogava de zagueiro, jogava de volante, jogou lá Essa semana, por coincidência, ontem eu botei uma foto dele, ele e o Bico Fino. Do Adailton? O Adailton e o Adailton com a camisa do América. Não sei se até... Não, eu acho que no jornal de ontem. O Adailton com a camisa do América de Barreiros e o Bico Fino. Quem é o Bico Fino? O Bico Fino foi um ponteiro que jogou na Chapecoense, foi campeão. Jogou no Figueirense também, ele já faleceu. E por que também. Bico Fino? Não sei, era o apelido dele, não sei exatamente por quê. Certo, era um biquinho. Não, eu acho que o sapato, talvez, né? Eu fico imaginando o sapato de Bico Fino. Ou o sapato ou a boca. Por aí, Cacau, por aí. Às vezes tem um trato bom, né? As histórias são sensacionais. Tá. Ô, Fábio, a gente vai dar um tempinho aí, nós temos um intervalo comercial aqui, que nem futebol, 2 tempos. E um intervalinho, o professor, se estiver perdendo, vai dar a sua bronquinha, vai mandar bater mais. Com certeza. E aí a gente volta para o segundo tempo. Vou esperar ver o que o professor vai falar no segundo tempo. Isso. Manter a pegada. Mas como a gente está ganhando, eu acho que ele vai Tudo certo. jogar, fazer a toalha em cima para refrescar, mandar deitar e relaxar, chupar uma bergamota, tomar um Gatorade e voltar para segurar o placar. Já, voltamos.
Bola em Jogo. Abre-se as cortinas e começa o espetáculo. Joro Gigliotti. E Bola em Jogo era o Roberto Alves. Né? Bola em Jogo, Roberto Alves. Exatamente. Roberto era comentarista, do Lauro Sonsini. Exatamente. E o repórter Carlos Alberto Campos. Eram os melhores. Sabes que uma vez eu contei, desculpa te cortar, eu tive no Morro da Cruz aqui, né? Desculpa eu te cortar, já me cortando. Tá cortando. E eu ficava olhando aquele cenário que tinha do Bola em Jogo. Felipe, a casa do construtor, que era uns tijolinhos e uma bola. E aí Felipe e companhia. É, Felipe e companhia, a casa do construtor, né? Depois tinha um negócio. E tinha o passarinho. Sabes que há um pouco tempo eu falei pro Roberto isso, o Roberto disse, não, tu não lembra disso? Marcel Machado. Claro que eu lembro. Eu estou sempre contando essa história porque eu lembro. Esses caras aí era da Rádio Guarujá. Isso. E na Rádio Diário da Manhã, que era outra potência, FM e tal, Sim. eram duas melhores rádios daqui, era Isso. a Guarujá e a Diário da Manhã. Na Diário da Manhã tinha o Fernando Linhares da Silva, como narrador titular. Isso. E numa certa rádio de Barreiros, lá do bairro do América, tinha uma equipe esportiva que o dono da rádio se irmou de botar o filho com 13 anos para ser locutor esportivo e encarar essas feras aí, ó, que hoje estariam em qualquer rádio do Brasil. Botafogo e televisão. Metropol, confere? Aí eis que começou a minha carreira. Botafogo e Metropol. O filho de seu Menezes, como dizia meu pai. O filho de seu Menezes. Botafogo e Metropol foi apenas mais um jogo de tantos outros. Eu acompanhava, porque antes de ir trabalhar na rádio, eu fui mascote do Avaí. Sim, eu já publiquei essa foto, inclusive. Aí eu acompanhava o time no interior, tomando porrada. A polícia levava a gente até na BR, porque a torcida... Até no trevo. Eles tinham uma bronca dos times de Florianópolis como o Diabo da Cruz. Verdade. Eu não sei porquê, ou sei lá. Mas aí era vidro quebrado e essas coisas aí que acontecem lá na Argentina, de jogar uma pedra no ônibus do River Plate. Era aqui. A caminho do O estádio. problema é que aqui não era nem ônibus, aqui era Kombi, né? Era a Aerowheels, às vezes. Cabe, Aerowheels, o que dava para fazer. Eles, era o doutor Aderbal, era o dono do time, o Comélio o patrono. Isso. Aí eles alugavam táxi ali para levar 4 táxis aí. Ah, que loucura. Mas eu peguei muito também ônibus. Eu gostava de ir no ônibus. Imagina. Aí depois comecei como locutor esportivo e tal, Maracanã, Parari, Parará. Ô Fábio, a tua origem, cara, tu já disse que tu é um cara identificado com o futebol, mané raiz, torcedor de Campo da Liga, disse o nome de jogadores que, nossa, já estão num outro plano, mas que alegraram muito tempo a nossa cidade. E você disse que tinha prazer, satisfação, entrar no Campo da Liga, ir no Scarpelli, ver um jogo de futebol, ver aquilo. Todos nós. Numa cidade que tinha muita pouca coisa para se fazer, o futebol sempre foi, a partir de um certo momento, o nosso melhor programa. A gente ficava esperando o domingo para ir um jogo de futebol, né? E tivemos grandes times. Essa nova geração não sabe. Zenon, Balduino, Lico. Sem dúvida. Né? Veneza. Só essa final de 75, eu sempre costumo falar, daria para fazer um filme. Toninho Quintino. O Figueirense, por exemplo, né? Era um timaço, né? Vanderlei, Pinga, Almeida, Orsini e Casagrande. Pô, olha o que é isso aí, cara. Sérgio Lopes, né? Sérgio Lopes, Tu Moacir. só quer lembrar os timaços. Sérgio Lopes, Moacir e Luiz Everton. Tu só quer lembrar os timaços do Figueirense. Eu acho que tu torce pelo Figueirense. Tá, então vamos lembrar o campeão Havaí, então. Vamos lá, pode ser? Danilo Souza, Maneca, o Veneza e o Lorival. Quero ver tu lembrar. Lorival, vamos lá, Lorival, Balduino e Zenon. Ademir, Vado e Jute. Ou Ademir, Vado e João Carlos Cueca. Tá bom. Tá bom? 2 times. Tá. Mas eu quero ver tu lembrar Márcio de Bernardi. Sim. Ronaldo. Sim. Deodato, Neri e Mirim. Não vai esquecer o Binha. O Binha era antes. Binha antes. Calma, deixa eu Binha falar. até 63, por aí. Tem muitos times esse Avaí verdade, que tu não quer lembrar. Eu tô nesse Avaí que eu fui mascote. Aí cheguei no Mirim, lateral esquerdo. A gente pegava ele 5 horas da manhã na zona. Ele passava a noite da concentração na zona, Vila Palmira. Vila Palmira. Coisa de prostituição. E acabava com o jogo. O meio de campo, Caetano, Rogério I. Tinha outro ali que era... Às vezes o Gil, irmão do Nego Tuca. O ataque... Cavalazzi. Calma. Rogério II, Cavalazzi. Tem que ter um ponto de direita. Rogério II, Ito, Cavalazzi.
E Carlos Roberto, na ponta esquerda? Timaço. O cachorro? O Deodato era zagueiro aqui do Saco Limões, aqui, jogava no São Cristóvão. Tiraram ele e, vamos lá jogar no Avaí. O Deodato jogava. Aí arrumaram um emprego para ele no Normal, DR. não, mas era normal, né? Na época era isso aí. O jogador não ganhava salário, ganhava emprego. Ele ganhava emprego. Na época era assim que acontecia. Eles vinham para a capital. E aí que se começou essa onda de fantasma na Assembleia. Porque os caras estavam na folha, mas não apareciam para trás. Eles trabalhavam em outro lugar. Tinha que jogar bola. Jogar e treinar. É isso aí. Na época era assim mesmo. Mas teve uma época que o Zezé, treinador, gordo, Sim. cabelo da nossa cor, branco, ele mandava o pessoal subir o morro do Avaí treinar. Vamos subir o Morro da Cruz. Era muito legal. Sair aqui, porque o campo da Liga do Avaí era onde é o Beira-Mar Shopping. Isso. Bem na subida do Morro da Cruz. Então, olha que exercício maravilhoso. E às vezes levava também para a praia, para treinar na praia. Treinar na praia. Correr na praia. Eu já publiquei essa foto, assim, subindo o Morro da Cruz, né? Todo verde. E quem estava na frente era o Jocely. O Jocely puxando Qual a galera. deles, o branco ou o preto? O branco. É. O branco, o Jocely. Porque o Jusceli Preto foi o maior goleiro de Santa Catarina. Exatamente. Depois do Rubão. Um baita de um goleiro. Figueirense, Metropol e Isso. Avaí. Né? Foi um baita de um goleiro. Da safra do Adailton. Jusceli, Marreco, Adailton, Di e o casa era o lateral esquerdo, era um que veio do Rio Grande do Sul, esqueci. Timaço. Tá, falamos de futebol que você conhece, do nosso passado, que você também lembrou com a tua memória está super boa. Vamos falar da tua vida. Tu é manezinho? Sou manezinho. Nasci na Carlos Correia, né? A família do meu pai, meus avós, no caso, eles eram de Cacupé, se casaram e foram morar no Saco Grande, que hoje é o João Paulo, bem em frente ao Hotel Maria do Mar. Tem um prédio ali era o terreno da minha avó. Minha avó era rendeira, foi rendeira até falecer, a dona Tiloca. E meu avô era embarcado, ia para o Rio Grande, ficava lá 6 meses no Rio Grande pescando. Aí depois a minha avó ficou viúva, minha avó foi morar no centro, aí eu nasci aqui na Presidente Coutinho, né, que a minha avó casou de novo com 8 filhos. E o meu pai trabalhou 20 anos no Oscar Palace Hotel, da família Cardoso. E eles tinham um centro racionalismo cristão aqui na Beira-Mar, aqui na Mauro Ramos, bem do lado do Pátio Milânio ali, que é aquele prédio hoje todo azul. Eu morei ali, eu morei até os 10 anos ali. Eu estudei no Silveira de Souza, aí depois, quando meu pai conseguiu adquirir o sonho da casa própria, a gente foi morar no Bela Vista 2, que era a antiga Coab, onde eu moro até hoje. Moro lá até hoje. E estudasse? Estudei no Instituto, comecei no Silveira de Souza, aí depois eu estudei lá no Oswaldo Rodrigues Cabral, no meu bairro. Isso aí eu sei. Sim. Estudar até essa fase aí, todo mundo estudou. Eu quero saber se tu se formou. Não, eu não cheguei a fazer a faculdade. Universidade, não. Me formei no 2º grau, não. Conheci minha mulher num curso pré-universitário. Cheguei a fazer, minha esposa também não. Madureira não fizesse? Oi? Não. 4 anos em 4 meses, supletivo aquele? Não, estudei no Instituto e essa minha... Tudo aqui. Silveira de Souza, o Oswaldo Augusto Cabral e depois o Instituto. E hoje, você é casado, tem filhos, mora onde? Eu sou casado, moro em São José, né? Tenho uma filha de 13 anos, tenho um filho que eu perdi há 4 anos, com 21 anos. O Flávio estaria hoje com 23 anos, meu filho, quando morreu. Estaria hoje com 29 anos. O único filho homem? Tu tens um casal? Tive um casal. Morreu de que o teu filho, Fábio? Aí teve uma doença agressiva, uma doença autoimune, né? Não teve jeito? Não. Vivo por ele, trabalho por ele, sigo por ele. Adorava futebol, inteligente, jogou futebol. E nós passamos um período muito complicado, assim, 2 anos imagino. no hospital. Escrevi coluna do jornal no hospital. E já sabendo da situação dele? Já sabia, a gente já sabia disso. Que era irreversível? Faltando um ano, a gente sabia que ele ia perdê-lo. E ele também soube? Ele era muito inteligente, muito espiritualizado, muito. Ele falava para mim, pai, tu vai cuidar da mãe, tu vai cuidar, vocês vão cuidar da minha irmã, porque eu estou ajudando a ciência. Daqui a 10 anos ninguém vai morrer mais dessa doença. Ele falava isso. Pode dizer a doença? Posso, é esclerose sistêmica difusa. É uma doença que ela vai fibrosando partes do corpo. E infelizmente o dele atacou primeiro o coração. E como é que está a pesquisa dessa doença? Tá? Nós tivemos, continua igual. Ela é uma doença muito difícil de diagnóstico e muito difícil assim, de tratamento. Né? Por que ele deu esse prazo daqui a 10 anos, mais ou menos? Hein? Mas isso aí foi ele que falou, né? O otimismo dele, uma aí foi mensagem positiva. Foi a mensagem positiva que ele deixou. Ele deixou várias mensagens positivas para a gente, várias.
Assim, a gente, quando sabia que ia perdê-lo, a gente ficou um ano se despedindo dele todos os dias, como a gente já fazia. Ele foi um filho maravilhoso. Não preciso falar isso porque eu perdi, mas quem o conheceu, quem teve o prazer de conhecê-lo, Flávio... Tu perder um filho é uma situação realmente que não é para qualquer um, né, cara? É difícil. Todos perdem, mas é difícil suportar e tocar a vida com uma certa normalidade. Agora, perder um filho muito querido, muito bom, muito filho, com muitos amigos e muitas qualidades, aí então a dor é... Cacau, assim, quando eu já contei essa história, quando eu perdi meu filho, não me pergunta como, tá? Mas me apareceu 2 bandejas na minha frente. Uma bandeja era muito fácil de pegar a bandeja. Era uma bandeja que eu podia fazer o mal, porque eu tinha o argumento de que eu perdi um filho. A outra bandeja era mais difícil de pegar. Mas nessa bandeja eu tinha que seguir o meu caminho do bem, continuar fazendo o bem, continuar amando as pessoas. Bora, homem. Continuar sendo feliz. Vambora que ele está nos assistindo. Com certeza. Criar minha filha. E a gente tem feito isso. Eu e minha mulher, a Flávia, sou casado com uma mulher maravilhosa. Tenho uma filha maravilhosa. E a gente se uniu. E tem um filho maravilhoso que está lá em cima. que está na glória de Deus, cuidando da gente. Fica tranquilo, não precisa chorar não. Não, tudo certo. Eu sei que esse choro aí é aquele choro prazeroso, de saudade. É, verdade. Não é raiva, não é... Não, de jeito nenhum. Vou tocar pra onde agora? Vamos voltar pro futebol? Não, bora. Já me emocionou também. Bora, seguimos. Sou pai de 4. Eu falo isso com tranquilidade, sim, falo com dor, mas ao mesmo tempo falo com tranquilidade, porque o que a gente passou foi uma coisa que nos fez crescer muito, né? O Flávio nos fez crescer muito, assim, tudo isso. Irmão, tu acompanhou o futebol de Florianópolis numa época que o futebol do interior era muito forte, né? Em Joinville tinha América e Caxias, em Itajaí tinha Marcílio e Barroso, em Brusque tinha Paysandu e Carlos Renault, em Blumenau tinha Olímpico e Palmeiras, em Tubarão, Ercílio Luz e Ferroviário, em Criciúma, Metropol e Próspera e Comerciário, que é o Criciúma hoje, o mesmo estádio, em Lages, Inter e Guarani. Como é que está o nosso interior hoje? Olha, Cacau, é uma mudança muito grande, né? Se nós pegarmos hoje, fazer um comparativo, por exemplo, como tu falou nos anos 70, então pega o Joinville, eu lembro do Joinville chegar aqui no Adolfo Konder, no Scarpelli, só se alguém de Joinville só botasse uma camisa de Joinville ali, já era 1-0 pros caras. Já chegava ganhando. Não precisava nem jogar, já era 1-0 pros caras. Ele já saiu de casa ganhando. Paulo Egídio, José Carlos Paulista, Nardella, enfim, Wagner Bacharel, não precisa aqui, dá para falar vários times. E depois teve a fase do Criciúma também. Eu não peguei a época do Metropol, tu pegou também a época do Metropol. Então, que nem o Metropol, vou te dizer que não teve até hoje. Sim, exatamente. Então, assim, mas a capital cresceu muito em relação. Hoje você vê o Joinville não tem série. O Criciúma está tentando aí, né? Está tentando voltar na Série A, com exceção de alguns pontos aí, alguns picos da Chapecoense, é Avaí e Figueirense. Então mudou muito isso, né? Parece assim que... Mas o Figueirense, o que aconteceu? Má gestão, só isso, má gestão, todo mundo fazia dívida, todo mundo passava para frente, todo mundo achou que só o nome do Figueirense pagaria essa dívida, tivemos muita irresponsabilidade. Eu tenho um troféu, Cacau, é um troféu para mim. Foi uma nota oficial que o Figueirense fez contra o jornalista Fábio Machado do Grupo ND. Eles fizeram uma nota desse tamanho aqui assim no site deles. Que loucura. E eu tomei pau da torcida. Sabe por que eu fiz? Eu só questionei aquela parceria lá da Elephant. Só isso. Mas todo mundo questionou? Não, mas quem recebeu a nota oficial foi o Fábio Machado. Eu botei o outro lado, eu botei que um dos sócios tinha um capital social de R$1. Era o cara que ia pegar o Figueirense com um capital social de R$1. Eu publiquei isso aí. Fiz um quadro. Né? E essa diretoria atual não pediu desculpa? Não, até hoje não pediu desculpa. Tem um bom relacionamento, depois eu tive com as outras diretorias. Eu não quero desculpa. Qual é a saída para o Figueirense? Quanto tempo o time vai voltar? O Figueirense tem que voltar para a Série B. É o primeiro passo. Sair do inferno da Série C. É o primeiro passo. Isso muda toda aquela parte de aporte, muda tudo. Se ele ficar na Série C, ele está patinando um ano, já está 3 anos na Série B. Tinha que ser campeão da Série C, né? Como foi campeão, o Avaí, né? Tinha que ser líder, né? O Figueirense era para ser isso. Então ele tem que sair, o primeiro passo, sair da Série C. Aí depois... Dá para sair esse ano? Não, Cacau, eu respondi isso ontem também na minha coluna. Hoje o Figueirense classifica entre os 8. Ponto. Não, vai se classificar. Mas entre hoje... Para subir não sobe. Hoje não sobe.
Bárbaro. Ou vai ter que ajustar muito essa equipe, ou vai ter que contratar. Com o atual time não sobe. A gente viu aí jogos mais difíceis, o trabalho que ele teve para furar uma defesa adversária, a fragilidade, a irregularidade. Mas o Prisco Paraíso voltou agora, que foi, eu acho, um grande dirigente do clube, né? Foi nessa época que eles botaram a nota, não? Não foi com o Não Prisco foi Paraíso, ele. foi na época da Elefante. Foi depois do Prisco. Foi depois do Prisco, foi O depois Prisco do fez o Wilfredo. último grande time no Figueirense, né? Ou foi o Nestor? Não, campeão, o Nestor foi campeão, o próprio Wilfredo foi campeão, né? Conseguiram acessos. Agora, claro que a parte do Prisco é aquela parte que a gente lembra lá, aquela época dourada, lá no início dos anos 2000, né? Trouxe o Edmundo. Claro, trouxe o Edmundo, O Sérgio Ivaí, Manuel, Clebão, o Ivaí, Kleber, Galeano, Túlio o do Wagner Botafogo. Mocini, o Túlio do Botafogo. Não, era só timaço, né? E aí culminou com o vice-campeonato da Você Copa acha do que vai Brasil. levar quantos anos para o Figueirense voltar a ter esse timaço? Se tudo for certinho, caminhando, uns 5, 6 anos. E o Avaí esse ano? Olha, o desafio do Avaí é não cair, Cacau. O Avaí não caindo esse ano, o Avaí vem muito fortalecido o ano que vem. Porque ele tá com um patamar hoje baixo de salário, relativamente baixo, e vai continuar tendo o aporte de valores de Série A. Então, se ele se manter para a Série A do ano que vem, ele vem forte. Não, mas esses times aí, 99% que entram no Campeonato Brasileiro, eles entram para não cair. Não, exatamente. O objetivo do Avaí é chegar aos 45 pontos. Tá na Série A o ano que vem. É estar na Série A do ano que vem. Porque o Avaí fez um time 15 dias antes de começar o campeonato. Exatamente. Não tinha ninguém queria vir jogar no A campanha Avaí. do Avaí é surpreendente. Surpreendente. Eu até quero saber quem é que trouxe esse time aí. Como é que foi feito esse time? Foi o William Thomas, né? Que foi depois para o Internacional. Ele que fez essa contratação. Foi o William Thomas. Porque né? o Avaí não tinha time Não, e esse próprio não. Williams tinha dito que ninguém queria jogar, que ele Não. convidava, queria jogar no Avaí. De repente, Esse time aí já é da nova gestão. Foi o William Thomas que fez. é o melhor time do Avaí que eu vi nos últimos anos. É um bom time. É um Ele time sabe jogar. muito qualificado, sabe jogar. Tu assistiu contra o Botafogo, contra Eu estou assistindo todos. o nosso Botafogo. Mentiroso. Não disse qual era o time daqui, mas disse qual era o time do Rio. Tem medo da torcida. Irmão, o Avaí fica então. Fica. Pegasse no pé do Claudinei. É Claudinei, não? Claudinei Oliveira. Pegasse no pé daquele. Não, Cacau, sabe o que é? O meu filho falava uma coisa muito interessante, não sei se nós temos tempo. Ele dizia assim, pai, o futebol não é ganhar o jogo ou perder o jogo, é ter prazer no jogo. O Claudinei fazia um time no Avaí que o Avaí podia ganhar de 1-0, mas tu não tinha prazer. Então era isso, meu filho falava isso. Futebol é resultado, tem que ganhar. Sim, mas você tem tem que que ter prazer. ganhar, não é sendo vaiado. Exato, se você faz 1-0 tiver chance de fazer 2, faz. Não faz 1-0 e sofre 90 minutos sendo martelado. Também não é por aí o futebol. Você tem que ter um certo prazer no futebol. Ganhou sem querer, ganhou jogando mal. Tudo bem um jogo, agora um campeonato inteiro jogando mal, aí, mesmo quando ganha, Mas a é gente torcida boa, tá? vaia. Claudinei é um dos caras mais querido. legal que eu conheci na minha vida. Ele mandou uma camisa pro meu filho, tá? Ele mandou uma camisa pro meu filho, sabendo que meu filho estava Era no o treinador hospital. que tinha a melhor leitura de jogo aqui. Depois do jogo, ele analisava uma partida, mas durante o jogo... Claudinei, Salbum! Bota esse time pra frente. Bota esse time pra frente! É o vídeo do Pezão lá. O Meira. Pezão. Querido, nosso tempo acabou, gostei Já? muito de ter a tua... Quero Isso. mais. Porra. Não falei pra ti que tu ia sair bem? Que bom, querido. Fico feliz. Eu continuava, mas o juiz mandou terminar. Tá bom. Cacau, obrigado. Um abraço, fica com Deus. Faz saúde e felicidades. Toca a vida. Bora. Porque todos nós aqui temos um tempo e tu fizesse a tua parte, e pode crer que quem não está contigo agora, que é o caso do teu filho, está muito feliz com o que tu és e como vocês estão. Um grande abraço, boa noite e amanhã a gente se vê no Balanço Geral, meio-dia, ND TV.